Guilherme Soares, sou engenheiro agrônomo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordeno o Núcleo de Agricultura Familiar da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. A gente pode dizer que uma cooperativa é uma organização formada por um conjunto de pessoas que se propõem a cooperarem mutuamente em torno de um negócio, de uma atividade econômica. É preciso ter muita clareza, antes de registrar a cooperativa, do que é que esse grupo se propõe a fazer. Posso dizer, uma cooperativa pode ser criada para produção agrícola, por exemplo. Mas até aí ainda é insuficiente. Essa produção agrícola refere-se a que tipo especificamente de produção? Pode ser fruticultura, pode ser cereais, pode ser grãos de modo geral, pode ser armazenamento de grãos especificamente, pode ser comercialização, se for o caso. Então é preciso ter uma clareza no negócio dessa cooperativa. Para tanto, a gente precisa que esse grupo se reúna, discuta os procedimentos, a pertinência de formar essa cooperativa. Feito isso, com todos tendo clareza, aí vai partir para o registro. Primeiro tem que elaborar um estatuto, um estatuto jurídico. Daí tem que ter um apoio de um advogado. Esse estatuto é registrado na junta comercial. O procedimento de registrar o advogado orienta, e uma vez registrado, os encaminhamentos para outros registros e autorizações pertinentes para funcionamento. Bombeiro, se for o caso, prefeitura, no registro da junta comercial processa também um registro para a Receita Federal. Se ela for fazer comercialização interestadual, tem que ter uma inscrição estadual na Secretaria da Fazenda do respectivo estado, enfim. Tem toda uma parte que a gente chama burocrática, que é necessário para a cooperativa começar a funcionar. Mas eu diria que essa parte não é talvez a mais importante desse processo. O que é mais importante é o que antecede a isso, conforme eu havia falado. Os cooperados, os sócios cooperados, saberem exatamente por que estão criando a cooperativa. E aí vem uma segunda questão: para que serve de fato a cooperativa? Então é preciso responder com muita clareza essa questão. Se criou a cooperativa para quê mesmo? Muitas vezes, infelizmente, os cooperados criam uma cooperativa apenas para ter acesso a financiamento bancário. E isso é insuficiente, não é uma razão, não é que não seja importante, é importante, mas não é suficiente. É preciso criar a cooperativa para a finalidade do seu objetivo, ela desenvolver, apoiar uma estrutura que foi criada para apoiar o conjunto dos seus donos e usuários, que são os cooperados. Então, como eu falei, tem diversos objetivos para o qual ela é criada. Um diagnóstico, um levantamento, uma discussão preliminar na comunidade com um grupo que pretende criar uma cooperativa é extremamente pertinente. Faz parte do que normalmente se chama discussão da viabilidade da cooperativa. Então a viabilidade a gente poderia dividir em diversas dimensões. Por exemplo, a viabilidade social. Se fala muito em viabilidade econômica, mas existe uma viabilidade social. Que viabilidade social é essa? Por exemplo, as pessoas estão dispostas a trabalharem com a cooperativa, a assumir a sua gerência, a assumir o ônus e ter também o bônus do seu trabalho, do êxito. Então essa é uma discussão que parece simples, mas não é. As pessoas precisam se apropriar de fato do que é e do que representa a criação de uma cooperativa localmente. Então se faz toda a pertinência desse processo de levantamento preliminar, antes mesmo do registro. Não se deve registrar a cooperativa para depois discutir como operar a cooperativa. É exatamente o contrário. Primeiro discutir a pertinência, os questionamentos que existem dentro do grupo sobre o que para que serve, se o momento é oportuno para formar a cooperativa.
Feito tudo isso, aí a decisão final de formar ou não formar. Se a decisão for para formar, os procedimentos legais, burocráticos, não são tão difíceis se você tiver uma assessoria de um bom advogado, de um bom técnico que possa ajudar a fazer isso. Uma associação já é uma organização também, é uma organização formada por um conjunto de pessoas, né? No novo Código Civil diz exatamente o que é uma associação, mas ela tem uma grande diferença em relação às cooperativas, porque a associação ela não tem fins econômicos, ela não pode, por exemplo, comercializar ou exercer alguma atividade econômica em nome dela própria, em nome da pessoa jurídica associação. Então, ela é uma sociedade constituída para representar o grupo que a criou, né? Representar politicamente, representar economicamente. A representação econômica não significa necessariamente que tenha que exercer atividades comerciais em nome dela. Ela pode representar no sentido mais amplo, né, de buscar apoio para a estruturação da produção, da comercialização, buscar identificar potenciais compradores, fornecedores, mas isso no campo da representação e não do exercício comercial em si. Então, eu costumo dizer que a associação é uma semente, é um momento de prática, de aprendizado de um grupo, né, que uma vez exercendo com competência, com êxito uma associação, pode vir a discutir a pertinência, né, de formar uma cooperativa, né, no caso da atividade já crescer, já exigir uma estrutura mais pesada que uma cooperativa. Para marcar um pouco essa diferença, por exemplo, no registro de uma associação, a associação não se registra na junta comercial, ela é registrada em cartório, né? Os procedimentos de gestão de uma associação são muito mais simples do que os procedimentos de uma cooperativa. Numa associação não necessariamente precisa ter um contador, numa cooperativa é obrigado a ter um contador, né? A cooperativa e a associação, elas podem ser isentas de imposto de renda, mas são obrigadas a declarar imposto de renda. A cooperativa paga imposto de renda, a associação não paga imposto de renda, mas ele tem que declarar, não é? Então, há um conjunto de diferenças que são importantes entre uma organização e outra, são importantes no seu gerenciamento, nas suas atividades do dia a dia. Existem as regras para a criação de uma cooperativa ou de uma associação, eu diria que é a própria legislação, né, pertinente a ambas. No caso das cooperativas, a legislação pertinente ou as legislações pertinentes são a própria Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro e a Lei das Cooperativas, a 5.764, que é de 1971, mas está ainda em vigência, né? Então essas três legislações, elas marcam, né, o regulamento, né, de criação e funcionamento das cooperativas. No caso da associação, tem o Código Civil, primeiramente a Constituição e o Código Civil. Ela não tem uma lei própria das associações, né? Não existe uma lei própria. Agora, eu gostaria de ressaltar, mais uma vez, de que o importante na criação de uma cooperativa ou de uma associação é aquela etapa preliminar, antes do registro, é a etapa que antecede o registro. Ter uma pessoa que assessore o grupo nas discussões, né, pertinentes à criação de uma ou de outra, né, e que essas discussões elas relevantem realmente os questionamentos que se fizerem necessários. Porque uma vez registrado, o trabalho que se vai ter para colocar em funcionamento, né, vai ser um trabalho ardoroso, vai ser um trabalho difícil, porque as pessoas vão estar ali sem saber exatamente por que estão ali e não saberem também como colocar em prática seus objetivos, enfim. E aí ter uma frustração, que é algo que a gente que milita nessa área de cooperativismo e associativismo não deseja a nenhum desses grupos.